Egleia, uma querida. É muito bom tê-lo aqui, Alex, conosco. É muito legal a gente poder ter um ATPC realmente formativo, né? Isso é muito importante. E aí eu faço as palavras do João, as minhas. Foi muito legal a gente ter assistido você lá conosco na diretoria de ensino. Sentimos que faltou ali um pedaço para a gente concluir, aí por isso que na conversa a gente resolveu trazer aqui para a nossa reunião de ATPC de Ciências Humanas, né? E seja muito bem-vindo. Espero que a gente tenha uma manhã bem prazerosa. Bom dia a todos. Aí que eu não falei ainda. Acho que é isso. Ludmila, Simone, Renato, quer falar alguma coisa? Oi, bom dia, é a Lud. Nossa, muito legal essa ideia de unir as ATPCs. É muito legal, Alex, você aí novamente, né, com tanta riqueza, como diz a Ayla, né? De repente vem fechar uma ideia que você colocou tão bacana, né, na ATPC das Ciências Humanas. E é muito legal estar aqui junto com vocês. Nossa, adorei isso que vocês estão fazendo. Bom dia a todos. Bom dia. Simone? Bom dia. O Renato falou que não quer falar agora, que no momento oportuno, se precisar, ele fala. Simone, quer falar alguma coisa? Senão eu já passo para o Alex e ele começa a reunião, a formação. Bom, então eu vou pedir para todos que desliguem o microfone e as câmeras para reduzir o tráfego de dados, porque tem gente que não tem a conexão muito boa, então isso ajuda também. E Alex, pode projetar sua tela aí. Vamos lá. Bom dia. Alex, bom dia. Bom dia, Simone. Pode falar. Eu passei a palavra para o Alex, mas desculpa, pode falar. João. Eu tive que sair, eu estava falando, não tinha câmera e nem microfone. Pode fazer Olha, sua fala e a gente passa para o Alex. é um prazer, eu quero agradecer o convite de participar, é um prazer poder ouvir o Alex novamente, ouvir todos vocês, né? E é uma temática muito interessante, principalmente para a gente que é de ciências humanas, né? E eu só desejo uma ótima reunião e parabenizo vocês pela iniciativa, pela proatividade de dar continuidade à discussão. Tá? Bom dia a todos vocês. Bom dia a todas, a todos, a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo, novamente com vocês. E sim, e poder agora dar continuidade ao trabalho desenvolvido com a diretoria de ensino de Ubatuba, poder falar novamente e com qualidade na questão de mais tempo, né? Onde ali eu parei. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque até mesmo a abordagem a gente vai fazer de uma forma mais específica ao que seja os momentos e as etapas, né? Ao que elas abordam, o que elas trazem, né? Então, eu acredito que hoje a gente consiga, com leveza, com muita paz e tranquilidade, realizar essa expertise, né, coletiva. Bem, eu vou compartilhar aqui a tela e a gente pode dar início novamente, né? Vocês conseguem observar a tela compartilhada, mesmo que parcialmente? Sim. 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 Tá, ok. Eu vou agora colocar lá na totalidade. Qualquer coisinha que vocês queiram perguntar, pode interromper no meio da fala, não tem problema algum. E aí a gente pode já iniciar prosas, né? Então não tem problema de vocês me interromperem no meio, né? Bom, eu havia
vou espanar aqui mais um pouquinho, só para que a gente pegue um contexto. Eu havia falado sobre um modelo de currículo, né? Eu vou considerar que os modelos curriculares, eles, a partir de uma leitura da Branca Ponce, eles vão estruturar-se no Brasil em dois modelos, de uma forma geral. O modelo tradicional e a questão, acho que hoje um pouquinho mais tranquilo e mais aberto, a questão neoliberal. Então, que seja essa questão do currículo tradicional, né? Esse currículo tradicional que o Paulo Freire vai falar sobre a educação bancária. E aí que está essa transmissão de conhecimento. Esse conhecimento pronto, esse conhecimento acabado, esse conhecimento que é também importante, entretanto, que não faz relação com a realidade do sujeito. E aí você tem também todo um processo, um procedimento do educador, que esse que trabalha com a educação tradicional, tecnicista, que seja até mesmo a relação aluno-educador, que é aquela relação na vertical, né? Então, eu falo, você aprende, eu dito, você escreve, né? Eu mando, você obedece. Então, essa relação educador-aluno, que tenha essa vertente entre o autoritarismo, também faz parte desse escopo da escola tradicional, né? Então, a relação aluno, professor-aluno, a questão de como ensina-se o conteúdo, a que conteúdo também. Então, a escola tradicional ela se mantém forte, rígida e presente nos dias atuais. Entretanto, nós temos um modelo neoliberal, que aí é claro, é evidente, que ele vai trazer elementos da globalização, e aí essa globalização ele tem como uma ideia uma homogeneização cultural. E isso por um padrão de consumo, um padrão de vida, um padrão pensado sobre a lógica de dominação, sobre a lógica da elite, sobre a lógica de poucos que governam, sobre a lógica do capital, né? Então, falar um pouco de neoliberalismo, ou falar um pouco da questão neoliberal, é trazer também que existe uma disputa econômica mundial que a Ásia, na atualidade, ela tem, e até mesmo há uns tempos atrás, há uns anos atrás, se destaca, né, em questão da sua educação, e para fazer frente à relação da globalização, buscam-se a questão da educação, uma reformulação educacional, e isso lá pela Europa, né? No caso, a União Europeia. Então, para fazer frente a essa disputa da globalização, organizam-se, então, a BNC, a base comum, né? Que aí seja essa base, a BNC pronta, a BNC europeia, né? E esse modelo de BNC, ele foi pensado sobre competências e habilidades necessárias para o mercado de trabalho. E aí que eu sempre falo, assim, a questão do mercado de trabalho, e a gente está, sim, formando para o mercado. Mas essa lógica vem para o mercado do trabalho. Claro que, juntamente, se organizou uma avaliação também, junto à BNC, e as competências e habilidades, se pensou uma avaliação. E essa avaliação, ela se transforma, ela se adequa e se organiza nos países da União Europeia. Entretanto, outros países vão se
vão adaptar-se a essa ideia da BNC e também da avaliação externa, que é o PISA. Claro, pensando que a educação mundial poderia ser um padrão voltado ao mercado de trabalho. Então, seleciona-se algumas categorias, como competência e habilidade, para pensar esse sujeito, para pensar essa forma de vida. Então, é claro que o Brasil, nós temos a BNCC, que trabalha com competências e habilidades. E aí a seleção desses conteúdos. Aí eu falei sobre a justiça curricular, que a gente vai pensar ela em 3 pontos, que seja o conhecimento, o cuidado e a convivência. Então, enquanto conhecimento, a gente vai pensar na questão da justiça cognitiva, buscar outros campos de conhecimento para poder também fazer parte desses conhecimentos selecionados. E isso deve estar com relação à realidade do sujeito, que a gente pretende trabalhar a questão da educação. E aí o cuidado, todas as condições de direito que sejam os sujeitos do currículo, tenham. E a convivência, a questão ética. E aí então tá a relação que se constrói dentro do espaço curricular, dentro do espaço escolar. Então vamos pensar nesse terceiro modelo, que é um modelo que não é neoliberal, não é um modelo tradicional de ser pensado. Tá? Feita essa explanação inicial, e aí comentei sobre a escola da Colônia Z3, que foi a proposta da ação temática, da prática significativa. Eu vou pegar essa palavra, porque ela é muito importante e potente essa frase, ela é muito importante e potente conceitualmente, né? Então, ela é uma ação, ela envolve a questão das temáticas, que essas temáticas sejam práticas, ou da praxis dos sujeitos, e sejam significativas também. Então, quando eu vou falar significativa, aqui tem o conceito de Freire, quando ele vai buscar situações significativas. Lá na pedagogia do oprimido, ele vai falar de situações significativas, vivenciadas pelos sujeitos na praxis. Claro que Gouveia vai falar de falas significativas, que sejam aquelas falas potentes, que sejam falas explicativas sobre a sua realidade, mas falas explicativas sobre os fenômenos, falas explicativas sobre os objetos, de que forma eles veem essa realidade. Né? Temática por conta do tema, né? E aí a investigação do universo, a investigação do universo temático dos sujeitos, ação como ideia da pesquisação. E aí que está essa questão aqui da pesquisação, onde eu acredito que entra toda a teoria da prática pedagógica também dita, que seja a pesquisação, o professor educador que se propõe a ser um pesquisador, né? Então tá o educador pesquisador, essa seja a chave, porque o educador ele tem um potente campo de trabalho diário. Todo dia ele se descobre, todo dia ele descobre o educando descobre algo diferente. Então, a gente nunca tem uma aula igual, não é verdade? Então, todo dia tem algo desvelado, algo novo. Né? Nós preparamos uma aula toda organizada, sistematizada em casa, até imaginamos como vamos conduzi-la e, de repente, a subjetividade humana emerge como potência do que a gente pensou, do que são os resultados e como vai se construir essa prática. E está aí, né? Nós vivenciamos a nossa experiência todos os dias. Vivenciamos a nossa relação, o ensino-aprendizado todos os dias. E é aí que está o potente professor pesquisador, ou nosso querido educador, pesquisador educador, né? Então, nós
enquanto educadores, somos pesquisadores. E se compreendemos essa lógica, estaremos ativamente dentro da sala de aula com muito mais prazer no sentido do inovar-se todos os dias, compreender o papel fundante dentro da pesquisa, dentro da inovação da sua própria prática, que nós realizamos todos os dias. Então, eu vejo que muitas vezes o pesquisador universitário vai até a escola para poder organizar isso. É claro que eu vejo que os educadores têm essa potência na sua praxis diária. Então, vocês são privilegiados. Eu também me sinto privilegiado quando estou em sala de aula, porque é isso. Todo dia a gente constrói uma perspectiva, todo dia a gente desvela algo novo da nossa própria prática. Inclusive, quando vamos pensar a como o educando aprende, qual é os caminhos que eles vão construindo essa percepção. Bem, aí eu havia dito sobre 3 modos que Freire organizou a sua... Vou até passar aqui mais uma. Freire organizou a investigação temática, que seja o tema gerador. Ele não sistematiza, mas está lá, falada, organizada no livro da Pedagogia do Oprimido, no capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, a investigação do universo temático. Essa investigação ele vai falar sobre a importância de se realizar uma imersão na realidade. Então, juntamente com educandos, com outros professores, juntamente com a comunidade, identificar temas do tempo e do espaço, da realidade, temas da atualidade. Esses temas estão lá, imersos dentro desse contexto. Só que a gente não pode pensar que sair na realidade, e Freire sinaliza isso, seja identificar a partir das coisas. Então, eu tenho lá um córrego. Vou identificar ali, olha, dali tem um córrego, eu já estou relatando. Não. Nós temos que investigar na mente do sujeito. É com o sujeito. O sujeito que vive aquela realidade. Ele tem uma visão de mundo sobre aquela situação significativa. E aí que está as situações conflitantes. Então eu vou buscar eu vou buscar situações conflitantes nesse mundo que está sendo mediado para os sujeitos. Então, essa mediação dos sujeitos, ele constrói perspectiva não sozinho, mas coletivamente, historicamente, culturalmente, né? Eticamente, na relação que ele tem com outros sujeitos. Então, ele vai construindo a visão de mundo dele. E é nessa visão de mundo sobre, por exemplo, aquele esgoto, como é que ele se lidar com ele, o que se tem ali, qual é a compreensão desse sujeito que mora na realidade, que vivencia essa realidade, que eu vou investigar, porque não está nas coisas. Por mais que a gente esteja lá problematizando elementos, fenômenos e objetos da realidade, a gente vai ter que trabalhar o que o sujeito pensa sobre, tá? E aí ele vai trazer esses códigos. E aí o Freire vai falar de codificações. Essas codificações elencadas dos sujeitos, investigadas nas mentes dos sujeitos, e esse sujeito não pode ser um sujeito de fora, porque esse não pertence ao mundo, tem que ser um sujeito do contexto. E esses códigos, essas falas que se transformam em códigos, símbolos, significados, apresentam elementos, né, dos signos. E aí eu estou pensando em Bakhtin, estou pensando em Vygotsky, enquanto vai falar de signos, vai falar de sinais, de um objeto, né? Aí eu tenho um objeto na sua totalidade. Eu vou buscar no diálogo descodificante cisões.
Então, quem é que faz essas cisões? O educador que problematiza, mas é fundamental que esteja o sujeito da realidade, porque ele conhece esse objeto, ele conhece esse fenômeno. Então, quem é o sujeito do diálogo na descodificação? É o educando, é quem mora na realidade, quem está imerso dentro da realidade. Então, aí que está o sujeito, ele se torna descodificador. Ele é o sujeito descodificador. Não existe outra forma de fazer isso, tá? A gente ali na frente vai falar um pouquinho mais, porque eu vejo que a parte mais complexa é exatamente essa, o diálogo descodificante, que é onde entra a codificação, a problematização e a descodificação, tá? E a codificação novamente. Então, é um processo que eu acho que é o mais difícil da metodologia, seja de Freire, seja de Delizeikov, seja a de Gouveia. Esse momento é o mais difícil. Assim, porque exige uma compreensão psíquica, psicológica, né, educativa, outros elementos também teóricos para que o educador possa compreender e realizar isso com a sua compreensão, né, factiva. Então, as situações limites são essas situações encontradas, as que os educandos eles vão até um certo grau de compreensão. Então, eles vão chegar a uma situação limite da explicação. Então, ele tem um limite para explicar aquilo. E depois ele não consegue mais explicar. Então, seja essa situação limite do sujeito, tá? E aí, redução temática. Falar da redução temática é falar de juntar-se com o coletivo, juntar-se no ATPC. Gente, o que tem aí como tema? Temos o tema água, temos o tema a sexualidade, temos o tema de gênero, temos o tema da pandemia. O que nossas disciplinas podem contribuir com as temáticas? Claro que lembre-se que essas temáticas elas são as falas significativas. Não simplesmente uma palavra vai ser, mas pode ser uma frase que explique um problema ou uma situação limitante, né? Tem uma situação que é uma situação limitante, ou uma situação significativa, né? Para que a gente possa fazer uma releitura dessas palavras, dessa frase, né, explicativa, e identificar elementos que possa superar o pensamento do sujeito em relação ao que ele acredita que seja aquilo para ele na realidade, aquele objeto ou fenômeno. Então aí que tá, a gente vai ter que superar um pensamento que ele tenha, né? Bom, aí eu falei um pouco essa é a visão da investigação temática com Freire, e aí na investigação temática com Delizeikov, no caso não é a investigação temática, é a abordagem temática freiriana, Delizeikov na Guiné-Bissau, quando ele estava junto com a Angote, tá? E a Pernambuco, são duas mulheres. É bom a gente caracterizar o papel fundante da mulher dentro da pesquisa. Esses pesquisadores e pesquisadoras realizaram um estudo profundo sobre a investigação temática e desenvolveram um programa curricular na Guiné-Bissau. E nesse momento de desenvolver um currículo, um modelo de currículo da Guiné-Bissau, que eles organizaram a investigação temática e aí eles dão nome à etapa, o levantamento preliminar, então seja conhecer a realidade, sair à realidade com os educandos, só que Delizeikov ele vai problematizar o sujeito, problematizar mesmo o sujeito a partir do cognitivo. E aí ele traz Piaget
para falar sobre fase de aprendizagem, sobre concepção, como o sujeito interage, e aí ele traz a questão do construtivismo, ele traz uma relação coletiva de diálogo, a qual Freire não havia se enveredado, na verdade. Não havia trazido para o diálogo, então ele vai trazendo outros campos de saber para dentro da investigação. Creio que Freire ele trabalhou... esqueci o nome do autor, mas depois eu vou lembrar com qual Freire trabalhou. Foi com o americano, né, nessa questão cognitiva. Ele faz essa substituição, no caso, e traz outros elementos, né, Derisekov, mas ele também vai trabalhar com o interativismo. Então, ele também trabalha com Vygotsky. Então, ele busca, em um momento, trabalhar com Piaget e outro com Vygotsky. É claro que, quando a gente vai pensar Piaget e Vygotsky, mas muita gente utiliza. Entretanto, aí, teoricamente falando, só para que lá na frente não tenha ruídos, acredita que o sujeito é nato e o outro, o sujeito seja inato. E isso é algo, teoricamente, na teoria, muito importante saber. Tem alguns momentos, muitos momentos que esses autores vão convergir e muitos momentos que esses autores vão divergir, tá? Entre eles. Mas ele busca as convergências dos autores. E aí ele vai falar sobre a codificação, ele vai falar sobre o diálogo desse codificador, a redução temática. O que eu vou trazer aqui em especial é a questão da etapa, a quinta etapa. Então ele sugere e desenvolve uma quinta etapa. Essa quinta etapa, seja o Freire, Paulo Freire, que tem a educação informal, né, e como potência, e aí ele vai falar da educação do campo, ele vai trazer a perspectiva da investigação temática em outro contexto, não dentro da escola. Ele rompe com essa ideia da educação da escola, né? E a gente já sabe por quê, período de ditadura, né? Então Freire não tinha os acessos a quais nós temos, né? Então ele fazia esse trabalho de empoderamento, esse trabalho de educação, de formação, era no campo, né? Então, por isso que Derisekov veio e busca trazer a investigação temática de Paulo Freire para o contexto da educação formal. E aí, para trazer, ele aborda uma quinta etapa. Para fazer essa transposição, ele vai abordar uma quinta etapa, que é o desenvolvimento em sala de aula. E aí o desenvolvimento de sala de aula, está no próximo slide, ele faz uma divisão, tá? Ele faz uma divisão que a gente vai saber que são os 3 momentos pedagógicos, ele vai considerar. E aí eu havia dito sobre a problematização, trouxe um pouco de Bachelard para falar, e aí sobre Bachelard eu vou ser mais sintético. E aí essa frase última, eu vou partir dela: nada é natural, nada é dado, tudo é construído. Então, a vida a qual nós vivenciamos, ela é uma construção. Seja uma construção científica, uma construção social, né? uma construção cognitiva, uma construção antropológica, uma filosófica, uma construção matemática, uma construção de tantas outras áreas, né? E não só das áreas, mas dos saberes populares, principalmente, não é? Então, a vida é uma construção. E pensando que ela é uma construção, ela é um dito de perguntas e respostas. Quem somos, para onde vamos? Então, a questão da pergunta é que a questão da pergunta que será fundante, e a relação com a sua resposta que gerará uma nova pergunta. E é aí que está o processo de problematização. A pergunta que eu faço gera uma resposta. Só que uma resposta sempre vai gerar uma nova pergunta, porque nós somos, o mundo também é inacabado. Eu me considero um sujeito inacabado.
por mais que eu busque conhecimento, nós busquemos essa questão da nossa curiosidade epistêmica, e Freire vai falar dessa busca. Nós, enquanto sujeitos, estamos em constante aprendizado. E eu acredito que eu morra sem saber tudo, porque não vamos conseguir saber tudo. Então somos seres inconclusos, assim como o universo também é inconcluso. Estamos sempre desvelando os fenômenos. E aí que está a ideia de desvelar os fenômenos. Nós encontramos obstáculos no meio do caminho. Obstáculos de nossas concepções prévias sobre objetos e fenômenos. Seja até mesmo científicos. Não vou pensar que é só mesmo no campo do pensamento do sujeito, na sua realidade, que cria a partir de uma opinião uma resposta. E a ciência não é uma opinião, a ciência é uma construção científica. E ela busca transcender a questão de opinião sobre objetos e fenômenos. Ela busca métodos, ela busca construir sistematicamente, rigorosamente, e aí é o rigor de Freire, né? Rigorosamente, desenvolvimentos para desvelar o objeto. Então, existem critérios, é criterioso. O conhecimento científico ele tem critérios de avaliação. E é nessa metodologia rigorosa que esses critérios, esses meios, esses métodos de avaliação, métodos de análise, para chegar-se à conclusão que a opinião que o Bachelard está falando aqui, ela se torna não profunda, ela se torna o que a gente está visualizando. Aquela história de Aristóteles, né? Que todos estão dentro da caverna e nunca saem. Mas aquele que saiu lá fora e fica imaginando se tem, né? Entre ruídos, entre ruídos e sombras que se aparecem, se constrói uma série de perspectivas. E quando um sujeito sai lá fora e desvela a partir do campo de luz, né? A partir do campo de luz, que é iluminado os objetos estão iluminados, ele vai construir outros obstáculos, até porque ele desvela na sua visão o que tem lá fora, mas ele tem ainda muitos obstáculos. Obstáculos porque ele não desvelou profundamente. Ele faz o primeiro desvelar. E é na subjetividade dele que ele volta para a caverna. E aí ele vai tentar descrever o que tem lá fora. Agora imagine você, enquanto educador, tem um sujeito dentro de uma condição, e aí eu vou usar esse termo, tá? Que Bachelard também vai usar, e outros autores epistemólogos que trabalham com epistemologia vão utilizar, a questão do obscurantismo, tá? Então, esses sujeitos que estão dentro desse obscurantismo, e esse outro, que seja o educador, que tem um pouco mais de luz para enxergar a realidade de uma outra forma, de uma outra perspectiva, vai tentar trabalhar, né, com esse sujeito, vai tentar ensinar. E aí a gente vai pensar nas formas pedagógicas, enquanto superar os obstáculos, porque esses sujeitos vão estar com uma concepção de opinião, até mesmo um modo de construção social sobre a realidade. E a gente tem que vir com um outro plano de perspectiva metodológica, pedagógica, para desconstruir essa visão e fazer com que ele compreenda outras percepções além da que ele tem. Então, é claro que quando a gente avança com o educando, ele cria um outro obstáculo. E esses são os erros epistemológicos, né? Nós também construímos erros epistemológicos nos educandos. Lembre-se, qualquer frase, qualquer coisa que nós falamos dentro do campo científico, fazemos relação, por exemplo, o ovo e a célula, né? A gente também vai construindo novas barreiras para esse sujeito.
E aí que está a questão da problematização. Eu vou problematizar uma célula a partir do ovo. Aí, problematizar um modelo de átomo a partir do pudim de passas. Então, são relações com o ensino-aprendizado que devemos tomar cuidado, que o sujeito já tem obstáculos, e a gente vai acabar construindo novos obstáculos para ele. E aí, é claro que você sabe o obstáculo que tu criou, mas outro educador que vai ensinar, dar continuidade àquela aprendizagem, não sabe o que obstáculo tu criou. Então, aí que está a busca do sujeito para tentar encontrar um novo caminho para romper. Aí que está a superação desse senso ou a ruptura, que vai falar Krum, porque aqui o Derizeikov, a Angote e a Pernambuco vão trabalhar com Krum também. Krum vai falar sobre o paradigma, né? O paradigma, que ele vai falar da ruptura, e é o paradigma científico. E ele traz diálogos com as questões de Bachelard, enquanto os obstáculos para pensar o sujeito com espírito científico. Vou avançar aqui um pouquinho. E é nessa condição de Krum, Bachelard, Piaget, Vygotsky, que, claro, Paulo Freire, e dentre outros que Paulo Freire se envereda, que a abordagem temática freiriana de Derizeikov, da Angote, da Pernambuco, os 3 momentos pedagógicos foram desenvolvidos. Então, ele vai, por exemplo, em sala de aula, o educador ele pode trabalhar com a perspectiva da investigação temática dentro dos 3 momentos pedagógicos. Seja a problematização inicial, que seja, ele vai chamar de ER, estudo da realidade, que é aquele estudo que ele vai caracterizar de apreensão, de compreensão da posição dos educandos diante as questões em pauta. Então, qual é a questão? E aí, eu tenho uma questão, uma problematização, o educando vai trazer a sua visão, essa é a pauta, e aí ele deve questionar posicionamentos, fomentar discussões a partir das respostas dos alunos e lançar dúvidas, responder ou arguir explicações. Então, é nessa ideia de que ele deseja se aguçar explicações contraditórias, a localizar as possíveis limitações e lacunas do conhecimento que vem sendo expresso. O ponto culminante dessa problematização é fazer que o aluno sinta a necessidade de aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém. Então, é aí que está. Aqui ele fala que o educando sinta a necessidade de aquisições, né? Paulo Freire vai falar em instigar, né, o aluno. E ele vai falar de curiosidade, o sujeito curioso. Esse instigar é fazer com que o aluno busque, se torne sujeito da sua aprendizagem, né? E ele está trazendo Vygotsky, ele está trazendo também Piaget, na questão do sujeito em sua autonomia para buscar esse conhecimento, né? Que esse sujeito que, pela sua curiosidade epistêmica, vai atrás desse saber mais. É um sujeito também que já sabe, que ele já vai construir em si uma perspectiva de como buscar esse conhecimento, de como, dentro de suas inquietações, construir conhecimento para si, ou como é que ele está aprendendo. Eu, por exemplo, tenho um jeito de aprender. Então, eu, como sujeito, me conheço, tento me conhecer melhor. Então, esse método aqui, enquanto eu estou estudando, lendo o texto, funciona para mim. Então, de que forma eu construo o meu conhecimento? E é isso que eu vejo que, quando ele vai falar dessa inquietação, também, nessa nossa prática, pensar como é que os nossos educandos estão construindo o conhecimento. E eles precisam aprender a aprender, né? Aprender a conhecer de forma autônoma. E eu vejo que quando ele vai falar a necessidade de aquisição, que o aluno sinta a necessidade de aquisição de outros conhecimentos, é que esse sentir essa necessidade, essa inquietação, também tem que
ter de nós, enquanto educadores, essa perspectiva de construir, como ele pode construir, como ele pode aprender. E aí esse caminho formativo também, como aprender, não só aprender, né? E aí, com esses pontos já em mãos, que o educador vai passar para para a segunda etapa, que seja a organização dos conteúdos. Então, já tenho todas as perspectivas, tenho textos que os alunos escreveram. Eu posso encontrar nesses textos elementos de fala significativa, elementos que sejam, como o Freire vai falar, contraditórios, aqui ele traz de novo, né, uma situação contraditória, né? Contraditória, seja algo que seja contrária à vida, contrária ao que nós temos enquanto situação humanitária, ou uma situação de desenvolvimento humanitário, né? Ou uma situação que seja propensa à dignidade. Então, isso está dentro da contradição. Se está dentro da contradição, pode ser que essa frase possa contribuir com a organização de conteúdos. É claro que seja uma frase que apresente contradições, apresente limitações do educando. Como disse Labachelard, essa questão que sejam obstáculos para aprendizado, da aprendizagem dele. E esses obstáculos, esses erros, eles anunciam potencialmente conteúdos a serem abordados para a superação dessa visão. E aí que tá, eu já selecionei, organizei conteúdos, e aí eu vou organizar atividades contextualizadas, eu vou organizar saídas, eu vou organizar aulas de laboratório, eu vou organizar atividades em grupos, eu vou organizar uma série de atividades que dê conta participativa, dê conta da participação, dê conta de uma relação que seja construída com e para junto deles. Então eu posso pensar coletivamente os grupos, eu posso pensar em duplas, eu posso pensar que isso deve ser coletivo. Essa educação não individual, cada um na sua mesa vai fazer o seu trabalho, mas que seja uma construção coletiva. Por isso, eles frisam, né, a questão de Vygotsky, né, ou a questão da interação, que Freire vai falar da intersubjetividade. Freire vai falar, olha, é importante que o objeto esteja no meio e mediatizado esse objeto pelo sujeito. Se é o primeiro sujeito, ele vai ter uma ideia. E essa ideia desse primeiro sujeito que subjetiva vai ser intersubjetivada por outro sujeito. E assim sucessivamente construindo percepções, sendo mediado pelo objeto e o educador, na visão de Freire, mediação, a questão da mediação está entre o sujeito e o mundo e os sujeitos. Então, a mediação, a qual eu estou agora falando, eu vou abrir aspas, seja do educador, a mediar os saberes dos conhecimentos científicos que estão atrelados ao objeto. E aí ele vai fazer essa inserção desses conhecimentos, desses conteúdos, sejam a partir de atividades do plano pedagógico, para a construção de uma nova visão desse objeto. E aí que está a aplicação do conhecimento. Eu penso que a aplicação do conhecimento, ele pode ser tão ampla, mas aqui ele vai dizer que destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento. Então, você vai abordar sistematicamente o conhecimento desenvolvido. Então, produzimos conhecimento ali. E esse conhecimento produzido, alguns autores vão chamar de conhecimento escolar. Perfeito? Esse conhecimento produzido, que vem sendo incorporado pelo educando, pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinam o seu estudo, como outras situações que, embora não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, porém ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. Então, vamos lá, eu vou pensar aqui, gente, que essa etapa seja a aplicação do conhecimento a partir desse modo sistematizado, agora a enxergar
o objeto. Então, a gente vai fazer uma análise interpretativa das situações iniciais, da problematização inicial. E até mesmo trazer para ele, olha como você pensava, talvez, né? E olha como agora é. Seja essa ideia da aplicação. Então, aplicar junto à situação inicial, seja o recorte da fala do sujeito, explicando, e agora você vai aplicar esse conhecimento à fala dele, ao problema que ele trouxe na fala. E aí é perceber uma outra visão sobre o objeto, sobre o fenômeno estudado. Então já não vai ser aquela visão inicial, compreende? Que vai ser uma visão além, já superada da visão inicial. E aí que está, professor, educadores, nós enquanto educadores e professores já fazemos isso, não é? É fogo assim, a gente vai pensar, não, mas eu já faço isso, Alex. Sim, nós já fazemos. Mas talvez a gente faça de uma outra forma, mas já fazemos. Será que nós analisamos, comparamos de uma outra forma, temos outras formas de análise sobre o que o educando tem como compreensão das nossas matérias? Será que nós relacionamos com o cotidiano, problematizando esse cotidiano para que ele possa olhar essa contradição dentro da realidade dele e pensar diferente, pensar que aquilo é um tipo de opressão que ele vive dentro da situação, ele é vítima dentro de uma situação no seu próprio bairro, na sua própria rua, ou em outras circunstâncias, problematizar a temas, por exemplo, sexualidade, problematizar temas que vá falar de questões de gênero, vai falar sobre identidade. Será que a gente não está sendo oprimido? Então, será que a gente não está sendo, de alguma forma, assediado pelo mundo ou por pessoas? Será que a gente não está não sendo sujeito e sendo objeto, coisificado? Então, é uma série de situações, problemas que os educandos vivenciam que podem ser transformados e potencializados. E aí ele pode ser um tema eleito, aí tem um tema aí no meio, ele pode ser um tema eleito a partir dos educandos. Ele pode ser um tema pensado pelo educador, mas pensado pelo educador e problematizado com o educando. E aí esse educador tem que buscar esse tema na realidade. Não adianta eu ter um tema, eu organizar os conteúdos e eu fazer a aplicação do conhecimento, sem relação com a realidade. Porque, basicamente, eu usei os 3 momentos. Eu trouxe um tema para a sala, eu organizei as atividades, eu organizei a aplicação do conhecimento. Eu fiz as 3 etapas. Eu fiz, sim, o processo. Eu já trabalho, então eu faço o processo dos 3 momentos. Ok. Só tem um ruído aí, o eu. Porque não sou eu que trago o tema. É a partir do educando. E se é a partir do educando que eu vou fazer a seleção do conhecimento e que eu vou fazer todo um campo de construção e eles constroem também coletivamente, foge da lógica tradicional. Então, essa educação aqui que eu estou falando é uma educação dialógica, né? Educação construtiva, com o sujeito. Então, se eu parto do campo não, eu fiz e eu fiz dessa forma, e eu apliquei, eu avaliei, e aí está no campo do eu, né? Do eu sozinho, né? Eu transmissor, eu bancário. Tá? Bem, aqui é a questão. Eu vou tentar buscar as diferenças, tá? Para que a gente possa não ser repetitivo. Gouveia, ele vai trazer, na perspectiva de Freire, assim como Deleuze e Cove, a Angote e a Pernambuco, uma produção, seja a praxis curricular via tema gerador. Então, a prática do currículo vivido, né? A praxis, seja essa relação do fazer pedagógico, de um percurso via tema gerador. Lembrando que currículo, né, na minha visão, era um percurso de formação. Então, esse percurso de formação via o tema gerador.
A diferença é que ele vai fazer um diálogo juntamente ao desvelamento pedagógico. Ele vai fazer desvelamento pedagógico com o educador. Então, os educadores vão problematizar os documentos oficiais, as leis, a problematizar a sua realidade profissional, o seu campo pedagógico. Então, isso seria, eu coloquei em negrito, ouvir o outro, ouvir o educador, ouvir o sujeito do currículo. Esse sujeito, ele é fundante, ele é importante para a educação. Eu sou importante para a educação, vocês são importantes para a educação. E o professor, ele é muito importante, é um dos sujeitos mais importantes, um dos sujeitos mais importantes, porque se esse não tiver condições para realizar o seu trabalho é influenciado diretamente na vida de outros. E esse outros envolve educandos, pais, comunidade, e influencia no futuro. Então, a gente tem que pensar que eles também devem passar por essa questão da problematização como sujeitos problematizadores, né? Ou sujeitos problematizados sobre a sua realidade. Né? Então, buscar os conflitos também, as contradições que são confinantes a partir do paradigma pedagógico, seja essa questão de ouvir o educador. Então, da mesma forma que a gente falou lá de problematizar, trazer perguntas, e as perguntas trazem respostas, e as respostas tragam mais perguntas sobre a nossa prática, isso também deve ser feito com o educador, mas dentro da condição dos documentos oficiais, dentro do que seja condição de direito, condição de infraestrutura, tudo que esteja relacionado ao currículo e que se atrela ao professor. É claro, a gente vai discutir, claro, o campo pedagógico do educador, das suas condições de direitos. Então, ouvir esse educador é importante. Nesse sentido de ouvir ele, é que se emerge a possibilidade de pensar essa prática. E aí, sim, que a gente vai entrar no segundo momento, seja essas falas, que ele vai chamar de momentos aqui, né? Seja o resgate das falas significativas. E aí, é claro, esse resgate das falas significativas é um ouvir, é um desvelar a realidade. E aí, para desvelar essa realidade, é claro, eu posso sair com os alunos, organizar, fazer uma preleição com eles, falar o que a gente vai encontrar lá fora. Não sei, a gente vai conversar com as pessoas da comunidade para conhecer os problemas que ela tem, por exemplo. Então, a gente vai falar com comerciantes, a gente vai falar com os líderes religiosos, a gente vai até a subprefeitura, a gente vai visitar. Então, são visitas que a gente realiza, não são entrevistas aleatórias, né? São visitas que a gente realiza, ouve as pessoas, faz a junção dos achados, identifica, olha, o que vocês encontraram, seleciona, faz junto com os educandos isso, né? A seleção dessas contradições. Fez a seleção dessas contradições, aí sim, a gente pode, a partir desse plano diagnóstico, voltar a alguns pontos. Aí eu posso parar numa praça que foi mais sinalizada, eu posso parar num local onde foi mais problemático e foi eleito por eles estudar. Né? E aí sim começa a investigar outras coisas a partir da mente dos sujeitos. E aí que a gente vai encontrar essas análises de juízo, seja elas o sentido revelador no sentido da praxis, tá? Aí ele vai falar sobre a rede temática, que seja as questões geradoras. E ele vai falar que essa rede temática produz um percurso. Percurso é um caminho dialógico. Esse diálogo é um diálogo entre a realidade e o conhecimento. Tá? E o conhecimento universalizado. Então, constrói um percurso. E esse percurso é construído a partir desse campo analítico, seja essa análise
relacional. Então, isso aí é um conceito, a análise relacional, que Gouveia traz. Então, Gouveia traz, ele construiu a fala significativa, construiu a análise relacional, mas ele vai trazer algo importante, que todo tema, aí eu tenho uma frase, tem um contratema. Então, aqui ele visualiza algo que os educadores, mas essa frase, eu entendi o que ele quer dizer, mas não tem muito a ver com a minha disciplina. Então, coletivamente, a gente vai produzir um contratema. Um contratema, que aí que está a ideia. Se eu tenho um tema, eu tenho um contra o tema. Que aí eu vou trazer mais para o campo do meu saber, ou do saber coletivo. Por exemplo, aqui na rua, as enchentes acontecem por conta da chuva. E quando inunda tudo, nós perdemos os nossos pertences. E ao perder nossos pertences, ficamos com contato também com a água, que tem uma série de poluentes, fazendo mal à saúde. Essa é a visão do sujeito. Então tá, ele falou de chuva, ele falou de alagamento, ele falou de questões de saúde, ele falou de infraestrutura. Então eu vou montar um contratema que aborde os temas que ela, ou que ele, né, trouxe na fala. Aí, por exemplo, eu poderia sugerir mudanças climáticas, ocorrências de chuva, inundações e o problema inundações e o problema da saúde. Então eu vou abordar mudanças climáticas, eu vou abordar a questão da saúde, eu vou abordar outros elementos que estejam atrelados à minha disciplina, e esse vai ser um contratema. Então eu posso eleger coletivamente um contratema para compor a minha rede temática. Eu vou mostrar o que é a rede temática, tá? O modelo dela. E aí eu tenho um programa pedagógico, né? A partir da rede temática, eu vou reorientar, eu vou construir uma orientação ou uma ressignificação do currículo a partir da seleção desses conteúdos. Essa seleção será uma seleção ética, uma seleção crítica, pedagógica e política. Política naquele sentido, né, do fazer da comunidade, né, da praxis da comunidade, seja a busca do bem viver, né? Ético porque eu vou estar pensando no outro, não eu vou estar pensando na vida desse outro. Crítico porque se torna uma questão crítica, até mesmo problematizadora, né? Não aceitando passivamente, mas fazendo com que o sujeito vá além do que a realidade lhe permite. E pedagógica, porque ela tem que ser formativa, ela tem que ser educativa. Então, por isso que essa seleção é ética, crítica, pedagógica e política. Tá? E interdisciplinar, porque eu trabalhei com meus companheiros. Então, cada um vai trazer na sua vertente um plano interdisciplinar para que todos possam fazer esse cerco epistemológico. Tá? E, é claro, a avaliação diagnóstica. Isso é um modelo de pesquisação. A pesquisação, na sua íntegra, necessita ser reorientada. Como é uma prática contínua, ele necessita ser reorientada. E aí a gente tem lá uma TPC no final do ano, uma reunião para conversar como é que foi os resultados, o que não deu certo, o que deu certo. Esse plano não dá certo, peraí. O que não deu certo no plano? Alguma coisa deu certo. Então a gente vai tirar ou melhorar o que não deu. Pensar novos caminhos, novos percursos dentro da prática. Então é esse momento de avaliação e diagnóstico que a gente vai pensar, junto com os pares, reformular a nossa investigação, trazer outros temas, fazer de outros modos. Gente, isso aqui é um modelo. O modelo, ele pode trazer elementos que vocês acham pertinentes. Então, vocês podem acoplar ideias, porque é isso. Se a vida é uma construção, a nossa prática também, né? Então, não existe um modelo pronto. Isso aqui é uma ideia, e vocês podem ter outras ideias
a partir da, né? E aí que tá. Eu juntei os três, Paulo Freire, Derizeikov, a Angote, a Pernambuco e Gouveia, e montei um único planão, né? Então, que seja essa ação temática da praxis significativa. Então, aqui no primeiro, eu chamei de estudo local pedagógico, o segundo, diálogo descodificador, o terceiro, rede de relações temáticas, o quarto, desenvolvimento de sala de aula, e a quinta etapa, ação temática da praxis significativa. Tudo que está aqui escrito, basicamente, eu havia dito para vocês aí ao longo da formação aqui, eu fui falando para vocês. Se vocês quiserem me interromper, pode me interromper, fazer pergunta. Eu não estou vendo a mão de vocês, tá? Então eu vou pedir para vocês, de fato, me interromperem, falar: oi, Alex, posso perguntar? Por favor, tá, gente? Não tem ninguém com a mão em pé ainda, Alex. Tá bem. A gente tem mais 1 hora de ATPC, tá? Uhum. Daquela pausa pro café, a hora que você acha adequado. Depois das perguntas. Tá bem. Aqui já tá se caminhando, tá? Quer fazer um café agora? Acho melhor você acabar o PowerPoint e depois a gente volta, né? Tá bem. Então, aqui, a primeira etapa do estudo local pedagógico, basicamente o que eu já havia dito, né? Só que o que aparece aqui? Levantamento preliminar, eu vou fazer visitas e vou participar de visitas, eventos e reuniões na comunidade. Eu vou fazer visita prévia no espaço de investigação, eu vou fazer uma visita prévia. Então, eu vou lá antes, né? E aí eu vou pensar no desvelamento pedagógico, seja o diálogo com os educandos. E nesse mesmo momento, diálogos com os educadores, né? Que é, na verdade, educadores, para buscar as tensões e contradições na visão dos educadores, tá? Aqui não é educandos, tem um erro ali. E eu vou buscar identificar essas tensões pedagógicas, tá? E aí, lá em cima, agora eu estou na parte de cima aqui, tá? A observação do educador, pesquisador, aos documentos, às estatísticas, publicações que tenham no local, né? Para que a gente possa conhecer a realidade também de outra forma. E aí que a gente vai sair a campo, fazer as visitas, fazer reuniões com os grupos, seja com os grupos ativos, seja com o terceiro setor dentro do espaço. E aí eu vou falar com comerciantes, atores governamentais, religiosos, os movimentos sociais, os sindicatos, os moradores, e aqui eu coloquei pescadores também, que é o contexto, né? A contradição, e eu vou buscar aí, sempre vou buscar em todos os lugares, as contradições e os conflitos da negatividade. A negatividade tem a ver com a relação do que é negado enquanto direito para eles, o que é negado enquanto vida para esses. Então a gente sempre vai encontrar uma série de negatividades. Juntou esse coletivo de informações, a gente vai fazer análise, eu faço análise discursiva, que seja analisar os dados, então seja o processo de imersão das codificações pelos educandos. E quem faz esse processo são os educandos, não sou eu, tá? Eles que vão apresentar as contradições que tem no local. E aqui, por exemplo, como havia passado naquele dia, eles trouxeram dificuldades sobre as dificuldades, acreditamos que as coisas mais complicadas que encontramos é o acesso até a colônia Z3. Então, o acesso às comunidades pesqueiras geralmente tem uma certa dificuldade, né? Pelo menos nesse contexto aqui, o acesso é bem difícil. O declínio da pesca artesanal. O declínio da pesca artesanal por conta da diminuição da salinidade. Então, aí tem um impacto com a chuva, tem uma relação com a chuva, tem alguns fenômenos, e o impacto da poluição também no local faz com que a diminuição do pescado na região seja grande, né? Os peixes não sobem mais do mar para a Lagoa dos Patos. Então, até por conta da poluição e da diminuição da salinidade. A questão da enchente, que lá para eles é um problema, periodicamente essa enchente vem e eles com contato com a água. Mas essa água eles não têm esgoto
canalizado, eles têm as valetas, né? Essas valetas acabam sendo esgotos que vão direto à lagoa. E aí, questão do resíduo, eles moram muito longe. Então, a questão do resíduo para eles, tudo que a gente compra, produz, ali tem umas televisões velhas, né? A gente vai descartando, mas eles não têm lugar para descartar. Contraditoriamente, a prefeitura montou um ecoponto no lugar mais privilegiado de Pelotas. E aí que estava, eu trouxe essa contradição na imagem, o que eles tinham e o que os outros têm, a condição de direito. Por que o outro tem e ele não pode ter? Dentro dessa condição de distância, o ecoponto para ele seria fundamental. E, na verdade, eles começam a problematizar a necessidade disso, né? E aqui eles vão organizar, identificar as codificações, eles produzem a sua subjetividade e escrevem o que significa, tá? Então eles desenham, representam e escrevem. Aí, quando eles escreveram, eu busquei categorias, né? Unidades de análise. E aí eu trouxe problema nas unidades de análise. Tá vendo essa coluna do meio? E aqui, o primeiro campo para a esquerda, sejam as categorias iniciais, né? Sobre os resíduos. Então, olha, o alagamento das valetas com os lixos, o lixo cheio de esgoto, cheia dos esgotos. Alagamento dos pátios, cheia dos esgotos abertos. Então, eu peguei todas essas falas, coletivamente com os educadores, e aí a gente problematizou a chuva, a causa das enchentes e alagamentos das casas por resíduos das valetas de esgoto doméstico. Então, aqui eu já construí uma problematização, que problematizar a partir das unidades que eles trouxeram. Então, essa releitura, que eu vou chamar essa problematização aqui, poderia ser um contratema também, né? E aí, no segundo momento, a gente buscou aquelas frases, o que eles colocaram enquanto unidades, para fazer esse diálogo descodificador. Juntamos ele em rodas para poder fazer aquela cisão, a problematização. E essa problematização é um movimento de ida e vinda. É nesse movimento de ida e vinda sobre o problema. Então, como é? Eu pego o código, eu vou problematizar e o educando descodifica. E aí, quando ele descodifica, ele cria cisões no objeto ou no fenômeno que a gente está falando. Essas cisões, eu posso trazer elementos para explicar. Quando eu faço a pergunta, ele responde, eu faço uma outra pergunta problematizando de novo, ele responde, ele está aprofundando sobre o fenômeno ou sobre o objeto. Chega uma hora que ele não vai conseguir mais explicar. E aí eu vou trazer elementos que ele não tinha nesse diálogo problematizador. E aí depois eu vou fazer o percurso inverso. Eu vou reconstruir com o educando a partir das cisões que ele fez. Então, eu faço cisões e depois junto. Então, teoricamente, seja pegar a totalidade e construir parcialidade dessa totalidade. Tá? Então, pegar o universo na sua totalidade e buscar as partes desse universo, buscar as partes desse objeto. Tá? Aqui tem algumas problematizações que você pode ver que a gente buscou apresentar como é que foi feita essa problematização. Aqui no primeiro, a gente até demonstra, né, que ele traz de forma superficial e eu pergunto para ele o que era isso. Né? Por exemplo, ele fala que o que causa enchente? A chuva. O que causa a chuva? Evaporação. O que causa o fenômeno da chuva e as enchentes? A evaporação e os ventos. O rebojo. Aí eu pergunto, o que é o rebojo? Aí ele traz para mim o que é o rebojo. E aí o rebojo é uma palavra cultural da pesca, né? Então, como é que ele vê essa palavra da cultura dele? E aí ele traz explicação, né? O porquê. Aí eu vou trazer outros elementos aqui, que se eu quiser, da física, da biologia, de outras relações da história, para poder falar sobre o vento noroeste, para falar sobre o fenômeno das águas que empurram. Então, você tem todo um contexto para ser trabalhado, para desvelar a compreensão da explicação sobre o rebojo. Aí que está. Essa seja também uma fala explicativa de um fenômeno, que ele explica uma palavra, que para ele é um conceito, rebojo.
É isso aí. Alex. Aqui Oi? Não, muito interessante, né? Você vai falando e a gente vai viajando sobre os seus estudos, juntamente com você, né? E é muito comum a gente ouvir falar da missão do professor, né? Reduzindo a educação apenas como um processo simples e intuitivo, né? Mas diante de todo esse processo que você vem falando, a gente discute, né? Ao longo da nossa vida acadêmica, nós percebemos, né, a complexidade da educação em si, né? Então, é um processo metódico, né? É a ciência, né? Não é a intuição. E isso eu acho que é fundamental, né? E aí, a gente, pensando um pouquinho, né, em tudo que você vem colocando, né? Desde a apresentação passada até essa apresentação agora, né? Falando do seu objeto de estudo em si, como que foi desenvolvido esse processo, né? E da questão da problematização. Você, enquanto estudioso do Freire, né, a gente observa que atualmente existe um movimento, né, muito grande, contrário, né, às concepções de Paulo Freire, né? E você acredita que esses movimentos é porque as pessoas não entenderam a importância desse método, dessas problematizações para a aprendizagem, ou justamente porque elas compreenderam e sentem-se ameaçadas, né? Porque a partir do momento que a gente vê esses seus estudos, as pessoas sem condições adequadas de vida, né? Será que se elas entenderem tudo isso, elas se revoltam? É esse o medo? Eu creio que o interesse de Paulo Freire e o interesse daqueles que são progressistas, educadores que estão pensando numa prática filosófica de formação cidadã, de formação para a vida, enquanto também uma formação que empodera a participação democrática, empodera sujeitos não passivos a sujeitos ativos, né? E eu acho que esse é o medo do dominador, né? Esse é o medo do opressor. Que os dominados, os oprimidos, tomem consciência do seu mundo, tome consciência da sua opressão, tome consciência, não somente eu sei que eu sofro, mas é a vida que eu tenho. Isso para Freire, isso nunca vai mais. Quando faz aquela frase, isso nunca vai mudar. Isso é assim mesmo, né? Sempre foi assim. Isso é para Freire. Tem uma palavra que ele vai usar, me fugiu agora a mente. Mas é isso que a gente tem que romper. Que isso esteja posto e seja condicionado para sempre. E quando a gente percebe que isso não é essa mesma lógica que tem como para si a nossa passividade como produção econômica, como mão de obra barata, mesmo qualificada. Olha, nós, professores, ganhamos menos para educar do que outros ganham para matar no nosso país. Então, a nossa mão de obra qualificada enquanto educadores, ela não é valorizada. Então, tem esse sucateamento, tem não só do nosso, mas a gente pode pensar nos motoboys que trabalham para os aplicativos, e isso é recorrente, está sendo grande, uma grande luta deles por direitos. E fazer com que esses sujeitos sejam passivos é manter eles acríticos, né? Então, aí existe um interesse de nos silenciar, existe um interesse muito grande, sim, mas eu acredito que muitos educadores estão, talvez nesse momento, buscando ser esperançosos, né? Para pensar o futuro. Oi. Na sequência, a Ayla tá com o braço em pé e a Ludmilla. Então, a Tá, sequência é a perfeito. Ayla e a Ludmilla.
Tá bom. Só para complementar, muito legal, né, Alex, essa sua fala aí, até porque você é da área das ciências, né, e você está trazendo aqui vários pontos super fundamentais para a gente pensar a nossa sociedade na prática, como ela é, como eu vou ser sujeito da minha própria história, como eu vou transformar pessoas em sujeitos da sua própria história. Aí, pegando o gancho aí da Simone, né? Eu acho que tem uma frase maravilhosa do Chico Sainz, que ele fala que eu me organizando, eu posso desorganizar. Então, conhecimento é poder, né? Então, se a gente vai e trabalha com uma escola que seja realmente prática, se a gente tem a intencionalidade, né? E como também vocês colocaram, é um método, né? Conhecimento é método, a aula não é intuição, eu não vou chegar na sala de aula, né, abduzida por uma coisa especial. Não, eu tenho que me preparar, eu tenho um método de análise, eu tenho um método científico para estar lá e para desenvolver a ciência. E esse método, ele é necessário que a gente coloque esses conhecimentos que representamos dentro das nossas ciências, da sociologia, da filosofia, da história, da biologia, da física e tal, a gente precisa entender como essa ciência que eu carrego, que eu represento, ela faz parte da nossa sociedade, né? O que tem, que nem você falou, poxa, o lixo, a chuva, a desigualdade social, elas não são temáticas para ser trabalhadas nas ciências humanas. Elas são temáticas para uma escola de fato trabalhar, para que a gente, enquanto educador, possa trabalhar. E aí eu gostaria de comentar muitas questões, na verdade, mas eu acho que essa questão de saber o que o sujeito pensa, da escuta, né? A gente está numa sociedade sem escuta, que somos completamente magéticos, completamente alheios, né? E ficamos sempre na coisa imediatista, porque está tudo muito rápido, acelerado e tal. Sim. Quando que a gente vai escutar? Onde é que está o ato da escuta, né, daquele aluno? E aí, não é escutar por escutar porque eu sou bonzinho, porque é legal ver a história do outro. É escutar porque tem um desenvolvimento metodológico para isso, que é muito baseado até no Paulo Freire, né, que você traz muito, muito visível até em toda a sua fala. Que é essa coisa da gente escutar e sabermos, será que eu sou sujeito? Será que eu sou objeto? Será que eu estou perpetuando as questões sociais? Qual é a minha função social, né, enquanto professor, para desenvolver esse trabalho? Como que eu tenho que me atrelar aí ao conhecimento em si e aplicá-lo, né, para os meus alunos? Acho muito pertinente essas suas colocações. E fico muito feliz que você não é nem da área de humanas, né? Porque a gente está sempre martelando isso na filosofia, na sociologia, né? Na história, na geografia e tal. Mesmo assim, escapa muito, mas essa não é uma responsabilidade das ciências humanas. Pensar a sociedade é uma responsabilidade da escola, né? Não tem como a gente sair desse lugar que é a responsabilidade dessa instituição que é a escola, né? Muito bom, viu, Alex? Eu vou pensar. Pra... Eu vou pensar no que disse a Aisla, é a Aisla, né? Ayla. Ayla, isso, a Ayla que falou. E aí eu vou pensar aqui nessa prática. Aí eu acho que aí já a próxima pode já me fazer aqui a nova questão ou se colocar, tá? Aí que tá a questão da prática enquanto problematizar, né? E aí eu queria só deixar essa parte mais clara, que aí dessa questão da fala. E aí como é que eu construo um percurso, né? Enquanto técnica, mas e como eu busco o conteúdo, fazendo essa relação. Então eu tenho nas falas, a partir da fala do outro, que é essa lateral aqui, busco problematizar micro, macro e local. O micro, Alex, eu vou pensar na questão, seja das atividades que se tem enquanto serviços, né? Enquanto atividade local. Alex? Oi? A Ludmila tá pedindo a palavra. Tá. Pode falar. Só Ludmila, pode falar. Desculpa, Oi, dona deixa eu baixar a minha... Imagina.
baixar minha mãozinha aqui. Ah, ela baixa a sua também, Flor. Você. Mas é assim, Alex, quando você colocou a questão dos 3 momentos pedagógicos, que a gente percebe que você tem outros autores que também estão batendo nisso, talvez seguindo essa mesma linha, que nem o Demetrio, o Delisokov, o Angotti, né? Eles também colocam um trabalho recente deles, né? É isso. Eles colocam essa questão da importância desses 3 momentos justamente para tirar essa questão da passividade do outro, né? A quanto a gente já tem ouvido, lido, falado da importância de um sujeito ativo dentro dentro de um processo de aprendizagem, né? E que talvez isso traga algum desconforto, eu acredito, pela não preparação do próprio educador, muitas vezes, até por questões universitárias, né? A universidade não preparar para isso, né? De repente, estar em frente a uma situação onde o outro, né, que é o educando, né, trazer as questões e o educador, de repente, se ver em frente a isso e como processar. Muitas vezes eu acredito até, quando você passa por um processo, seja um projeto, seja numa aula, a questão do aluno fazer uma avaliação sua, né? Isso também traz um desconforto muito grande, né? De como eu vou lidar com algo, de repente, que eu possa me ver numa berlinda, né? É justamente o que a Ela falou, se eu construo, eu tenho como desconstruir e construir de novo, né? Então, era isso que eu queria colocar aqui para vocês. Obrigada, Alex. Ludmila, eu acho muito interessante quando tu coloca a avaliação. A gente vive em constante avaliação, ou avaliando o sujeito, né, o educando. Mas aí que tá. Será que eu estou preparado também para ser avaliado por esse? Será que eu estou preparado para ser avaliado no meu trabalho, mas não como uma forma de uma crítica a produzir a negatividade, mas diferente, produzir a reflexão para mim. Será que aí eu sempre tenho a dúvida, será que as pessoas estão preparadas para receber perguntas? Porque quando a gente questiona algumas pessoas que estão numa relação de poder e o educador, a gente vai dizer que ele está numa relação de poder, tá? Em relação ao educando. Isso é inegável. Por mais que a gente busque a relação horizontal, nós estamos socialmente falando, tá? Numa relação de poder. E aí, será que a gente está preparado para se desinstituir dessa relação de poder, que seja, de fato, ouvir o outro? Porque a gente está ouvindo o outro para pensar na sua superação. Será que também ouvir o outro para a minha superação não seja necessário? Mas com uma forma construtiva, não de expor a ninguém. E aí eu acho que é aí que está a questão do poder. Se eu acho que eu tenho poder, eu sou a autoridade, eu sou inquestionável, né? Na lógica da dominação. E aí, será que eu estou preparado para ser questionado? E é aí que está, né? A nossa sensibilidade. Eu estou preparado para ser questionado. E é claro que nos dói. É claro que nos abre também horizontes aqueles que estão dispostos a superá-lo, as nossas próprias limitações. Mas é isso. Aqui, eu vou tentar passar alguma coisa aqui. Tem mais perguntas? Mais gente com a mão levantada aí? Não, não. Não? Aqui existe a questão da problematização. E pode perceber que os tópicos são seleções do conteúdo. E as análises aqui, que é a questão do questionamento, são várias perguntas que construíram um percurso. Então, essas perguntas construíram um percurso sobre o objeto. O objeto é a fala significativa. Então, foram várias perguntas, tá? Várias perguntas, a macro, a micro e local, que constituíram um percurso pedagógico para a área de ciências, tá? Aí, interessante, a colega disse, eu não sou da área de humanas.
eu também não sou da área de matemática, mas das exatas, eu sou o Alex. Mas eu me apropriei, ao longo da minha formação, desses conhecimentos. E aí que está um romper com um paradigma, que vai dizer que a matemática, a física, não dão conta, né? Tem dificuldade de diálogo. Aqui não tem, a humanas aparece explicitamente, né, no processo, mas a matemática, a física, a biologia, seja desse campo das exatas, tá aqui posta, né? Tá posta. Então, é possível, até porque o campo da biologia, da matemática, da física é feito, é pensado, é abstraído da realidade. Ele não está fora dela. Então, é possível. É possível, tá? E são perguntas simples para pensar onde é que está o conteúdo que pode sulear a questão do educando. E aí que está esse desenvolvimento de sala de aula, os 3 momentos. Aí aqui os 3 momentos, acho que a gente pode perpassar, tá? E aí, nessa prática, desenvolveu atividades. Então, que atividades eu posso desenvolver? É criatividade, é diálogo. Aqui nós desenvolvemos aulas teóricas e práticas, teóricas dialógicas e prática dialógica. Tudo tinha um diálogo, sendo prática ou teórica, tá? Principalmente, visita monitorada a um laboratório de microbiologia ambiental foi super legal, porque o que a gente fez com um microscópio lá numa aula dentro da escola, né, uma aula prática dentro da escola, eles viram mais sistematicamente dentro de uma universidade e compararam. Poxa, tá bem parecido com o que a gente fez, né? Fizeram também uma visita no laboratório no LABEC, laboratório de ensino de química, que era onde eu era dido, né? Por conta da graduação em licenciatura em química. Então eles fizeram a visita no LABEC. Também conhecer as práticas, como analisar, medir, a partir de equipamentos de medição, a qualidade da água. E aí nós fizemos isso com uma lâmpada, mostrando a condutibilidade, a quantidade de sal na água e a baixa salinidade e oxigênio. Fizemos isso com experimentos que construímos coletivamente. Então, nós construímos para fazer. E lá a gente viu os números, né? A diferença foi a medição. E ação da prática da praxis temática significativa. E ação e um plano de ação, né? Então, a 7 a 8 eu acho fundante, que foi esse momento. Esse momento juntou tudo que a gente trabalhou, e aí eu acho potente levar uma vereadora que é a Fernanda Miranda, que ainda é vereadora em Pelotas, levar em parceria com outros órgãos da faculdade, que é o Boteco da Filosofia, que é um projeto que leva discussões às comunidades. E eu aproveitei a prática já do outro para ampliar, dar qualidade à minha prática. Eu não fiz nada sozinho, foram muitas parcerias com a comunidade, com os pescadores, com os sindicatos, com os movimentos sociais, com a escola, com o poder público. Então, fazer com que a democracia aconteça e participativa, eu não posso também pensar que o poder público não possa participar. A gente não quer o poder. Não, cara, eles nos representam, né, e eles podem participar, mas que essa participação não seja uma participação autoritária, né? Não, tem que fazer Não, aqui é dialógico. Todo mundo vai dialogar e todo mundo vai construir. Então, os próprios educandos fizeram esse debate, fizeram essa discussão, eles mesmos. Então eu ficava olhando, eu fui mediador do diálogo, mas eles problematizaram. E eles problematizaram coisas que eram fundantes para eles. Não fundantes para mim, para a disciplina, mas para eles, para a vida. Então pensaram em políticas públicas para o meio ambiente. Então a palavra meio ambiente estava relacionada à infraestrutura, estava relacionada à saúde, estava relacionada à condição de vida, né, digna desses sujeitos. E aí eu vejo que o papel da escola, enquanto pensar para o mercado de trabalho, sim, tem alunos aqui que já estão na UFPEL, trabalhando com filosofia, fazendo filosofia, outros fazendo até química. Então, esses são os profissionais. Então, ajudou sim, contribuiu para passar no vestibular, contribuiu para escolher a profissão, contribuiu para a formação cidadã. E aí vai contribuir porque esses vão ser também multiplicadores dessa ideia. Eu tenho
não dessa forma, mas eles vão estar participativos na comunidade deles, tá? E é isso aí, pensaram no plano de ação, então estipularam algumas metas, e é isso aí. Esse aqui, gente, vocês podem fazer a investigação. Esse é um site, e eu vou deixar esse link, eu falei que ia deixar, é um site que você pode entrar e fazer a investigação com a sua escola. Tem os formulários, que você vai clicando nessas abas, ele vai abrindo. Tem o passo a passo, bem descrito, modelos de mapa temático, modelos de formulário para cada etapa. Então, tem tudo ali mais ou menos organizado para que o educador possa entrar no site, possa construir a sua perspectiva para a sua comunidade, de acordo com o seu local. E aí eu deixo o convite, tá? Deixo o convite. E caso esse convite passe pelo menos aos 3 momentos e uma investigação breve para o futuro, eu estou disponível para tirar dúvida, para ir lá, bater um papo mais profundo dentro dessa condição. Então tá aí o site, quem quiser achar interessante, pode acessar o link e curiar tudo que eu falei aqui de uma outra visão, assim, mais prática, mais formativa para quem já quer aplicar e desenvolver a investigação temática a partir da ressignificação e reorganização curricular. De mim era só isso. Quero agora perguntas, dúvidas, anseios, desejos. Por favor. O link do site já está no chat aqui da nossa reunião, tá, Alex? Tá. Eu vou deixar os professores, priorizar os professores, né? E eu não sei se vai tomar café, porque na verdade a gente só tem agora 27 minutos. Eu vou direto. Vai direto? Se ninguém se importar. Tranquilo. Então eu passo a palavra aí para qualquer professor que queira explorar aí o Alex, conversar com o Alex, que ele está aqui para isso. Olha, Alex e João, antes de passar a palavra para os professores, eu vou ter que sair. Eu tinha uma reunião que eu venho aqui pelo WhatsApp e falei, espera mais 10 minutos, espera mais 10 minutos. Porque chega uma hora que não dá, era desde as 8, e eu falei 8h30, agora tá, olha, é muito bom ouvi-lo novamente, né? É sempre um aprendizado muito grande. E cada vez que a gente escuta, a gente percebe o quanto a gente tem a aprender, o percurso é longo ainda. E obrigada, João, pelo convite, Ayla também, né? E a gente se vê em breve, né? Um abraço a todos. Um abraço. Eu agradeço o apoio aí que você deu, Simone. Obrigado mesmo, viu? Deixa eu falar também, a Lúdia, eu também preciso sair, né? Aliás, eu também estou atrasada, mas eu tenho que ir até Caraguá. Nós estamos no núcleo trabalhando de forma agora presencial, mas em revezamento, e hoje é o meu dia. Eu já avisei que eu vou chegar um pouquinho atrasada, né? Mas assim, com uma justa causa. Eu agradeço também, Alex, pelas todas as indicações, todos os esclarecimentos que você tem colocado, e como a Simone falou, né? Nós temos ainda um longo caminho, mas a gente precisa enxergar, né, que esse caminho existe. Muito obrigada por mostrar. Tá? Agradeço o João, Ayla, beijão, né, e um abraço a todos vocês. Tchau, gente. Eu vou descompartilhar aqui, João. Sim, agora se algum professor quiser fazer pergunta, é o momento. Se não, quem vai perguntar sou eu, e eu tenho pergunta. Perfeito. Vamos lá, estamos para perguntas. Ou eu indago. Eu tenho uma pergunta, Alex. A gente tem uma série de mecanismos legais aí que colocam essa condição do professor participar da gestão democrática da escola, da construção do currículo da escola, da construção do projeto político-pedagógico da escola. É um discurso muito bonito, é um discurso muito interessante. A gente está tentando implementar, né, tentando construir isso na Escola Áurea, mas a gente percebe, dentro dessa visão neoliberal que você colocou, a tendência de uma série de questões para deixar a coisa homogênea, né?
a rede estadual de ensino está cada vez mais parecida com um sistema de ensino, não uma rede, né? Quando eu penso em rede, eu penso que uma rede ela pode agregar várias identidades, vários valores. Um sistema não. Um sistema ele vem através dos institutos dizer o que o aluno deve sentir, através da BNCC dizer o que o aluno deve pensar e como o aluno deve pensar, né? Então, eu queria que você comentasse essa questão legal e essa dualidade que a gente é colocado, sendo que o professor hoje, cada vez mais a gente vê uma tendência de ocupar o tempo do professor com as demandas, tornando o professor cada vez menos reflexivo, cada vez menos crítico, né? Então, é uma reflexão aí, se alguém quiser contribuir também, não precisa ser só o Alex, mas eu acho que todos nós nos sentimos assim, cada vez mais nosso tempo é consumido por demandas padronizadas que muitas vezes não respondem à nossa demanda, né? Eu queria que você apontasse aí alguma análise sua visão aí a partir do seu conhecimento da realidade, sendo que você até o começo do ano estava atuando como professor categoria O, né? João, eu acredito sempre na atuação em locos. Assim como a gente já dialogou uma vez, eu vou pensar, por exemplo, uma vez, lá em 2005, em sala de aula, uma aluna me indagou: o senhor acha que o senhor é diferente só porque o senhor deixa a gente falar? E pensando nessa frase, que eu vou pensar rapidamente aqui, que a democracia, e esse projeto, esse plano pedagógico, esse mundo democrático que a gente visualiza, participativo, ele deve acontecer em locos. É claro, aí você traz a problemática do tempo dentro do espaço, atribuições de tantos outros encargos para o educador, o qual, além de trazer uma passividade dentro desse processo, o cansa também e limita o seu tempo a pensar, né, dentro dessa condição democrática. Eu sempre vou pensar que, dentro de um sistema que me colocam, eu tenho que buscar caminhos. Independente se, olha, eu vou ter que trabalhar com isso. Eu vou olhar isso e vou pensar o que isso pode contribuir com a minha prática, a qual eu acredito ser libertadora. Então, eu vou transformar isso que me deram ou que intuam que eu execute, e essa é a minha autonomia. Eu vou transformar aqui serve eu vou transformar para servir de forma positiva, de forma libertadora, de forma dialógica, de forma democrática. Então, esse tempo que me ocuparam com isso, que eles acharam que iria me fazer trazer a lógica dele profundamente, eu vou pensar no campo da minha perspectiva e de que forma isso pode me contribuir para transformar a sociedade em mais justas, fazer com que os sujeitos transformem a sua realidade a partir da transformação dos seus pensamentos. Então, eu penso que qualquer ação que a gente faça em locos, e a gente não pode esperar de outras esferas, a gente na nossa. E aí eu vou começar a pensar na sala de aula. E aí eu vou pensar com um colega, eu vou pensar com 2 colegas, eu vou pensar com 3, e essa lógica ela vai ampliar, até que a escola se tome por aquele ato. E é coletivamente que a gente vai vencer essa luta. Seja isso. Com amor, responsabilidade, cuidado, generosidade, fraternidade dentro da escola. Muito obrigado, Alex. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? O que eu fiz aqui? Ô, João, eu vou compartilhar contigo aí também e com o Alex, porque eu acho que a gente, né, o Alex até citou dos motoboys, né, que é um fenômeno agora da periferia ser composta por vários trabalhadores do mesmo segmento, e essa galera, eles têm que se reunir agora para tentar ir contra um sistema que lhes é colocado, né, completamente arbitrário e
e desumano, né? E eu acho que entra nessa lógica aí do sistema, de ser sempre gerado por sistemas. Mas eu acredito também que esse fragmento, né, é uma coisa que dentro da educação, nós que colocamos também um fragmento muito explícito, e não é fragmentado, né? Educação e conhecimento não é fragmentado. Agora, de fato, se a gente não tiver uma situação de professores mais preparados, de uma escola que realmente possa ser transformadora, a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Aquela sensação, porque a gente acaba não dando conta de uma série de situações que são colocadas para a escola, é tudo muito complexo, o trabalho é árduo, e a gente fica dentro de uma esfera que a gente se encontra limitado, né, muitas vezes. E como que a gente vai quebrar isso? Né? Eu concordo, né, muito com o Alex, que é com amor, com fraternidade, a gente precisa ser pontual, e aí ele fala bastante da questão ética, da questão política, porque só o fato de você estar ali escutando e ouvindo e mapeando o seu meio, trazendo isso para o seu conhecimento, já é uma questão política, né? Todo ato é um ato político. Então, a nossa atitude, o fato da gente se propor a conversar e tentar quebrar e reconhecer o que nós temos, já é um princípio, né? Já é uma questão política. A gente até, eu comentei no ATPC que a gente faz, já que a gente está aqui, né, já que a gente vai se reunir, então que a gente faça desse encontro um momento proveitoso, um momento bom, né? E aí, assim, diante das nossas situações que são inúmeras, né, super complicadas dentro desse processo do ensino remoto, uma das situações que a gente se deparou foi com os ATPCs da diretoria de ensino, né, da EFAP, que fugiu do nosso alcance aí, mas que trouxe também algumas situações super competentes, né, algumas situações que a gente não esperava no cotidiano da nossa escola, que é receber um professor, um especialista, alguém que está fazendo um doutorado, que está estudando, que está trazendo para a gente informações, né, riquíssimas de estudo, de método, de ciência, né? E isso só foi possível porque a gente foi colocado dentro desse lugar aí que é o ensino remoto, e aí a diretoria passou a ministrar os ATPCs também. Nós, né, estamos aqui, juntamos 3 escolas em Caraguá, e foi até engraçado, porque quando a gente pega o texto do Alex, quando eu li a primeira vez, eu até achei que era da escola do Colônia, porque ele faz uma análise da Colônia dos Pescadores. O nome da minha escola, que eu atuo, é Colônia dos Pescadores. Aí faz até aquela brincadeira, né? E aí depois não é do Colônia, mas nós somos uma cidade de praia, né? Nós somos uma cidade litorânea, a gente lida com comunidades pesqueiras, a gente lida com uma realidade também desigual, a gente lida com uma série de outras situações que também fazem parte desse olhar aí que o Alex trouxe. A gente consegue aproveitar muita coisa, né? Então, eu acho que só o fato da gente estar aqui se reunindo, propondo a fazer essa discussão, né, dentro dos nossos ATPCs, isso já é uma rachadura, assim, um movimento, né? E aí eu também concordo com o Alex aí, até tive uma conversa sexta-feira com um professor de filosofia muito, muito bacana também, e ele desenvolveu, o Joviliano Rezende, ele desenvolveu uma metodologia que é o Corpo Sofia lá, que fala do corpo em movimento e da necessidade da gente estar presente no próprio movimento e não olhar sempre de fora, sabe? Então, acho que a educação a gente está construindo também, a gente está nesse processo da construção toda, né? Mas acho que é isso. O Alex deu uma caída na internet, ele tá falando comigo aqui, ele tá tentando voltar. Eu concordo com você, só não concordo que a gente tem que... Eu não gosto de usar, não uso, e publiquei já no Facebook da escola. A gente não tem que usar ensino remoto porque isso não existe, né? Está vendo um momento de atividades não presenciais. Quem trabalha em sala de aula sabe que esse ensino remoto
não vai surtir o efeito que a gente deseja, né? Não, ele é muito falho, é muito falho. A gente fala Mas, assim, né? É possibilitar o mínimo de vínculo, o mínimo de ali de algum vínculo com a escola, né? Que esses adolescentes têm que ter, essas crianças, mas realmente é muito falho. Não existe o ensino remoto, né? Não existe ensino e aprendizagem acontecendo. É isso que é sim, de fato uma realidade. os professores estão desanimados. Pois é. A gente tem um hábito na Escola Áurea de, no final das reuniões, a gente abre a câmera para todo mundo ver que tem seres humanos aí atrás, né? Então, enquanto o Alex tenta voltar, eu acho interessante, até porque tem caras novas aí pra gente ver, pra gente conhecer, pessoas que podem cruzar o nosso caminho aí profissional. Então ali, vocês estão vendo a Elisete, a Leila já apareceu, são professoras de geografia aqui da Escola Áurea, a Dalila, professora de história. Essa é uma rotina que a gente faz pra gente tentar humanizar a coisa, se olhar, se dar um abraço virtual, né? Então o pessoal do Colônia, o pessoal do Aurelina que tiver aí, se quiser abrir a câmera. Arthur, bem-vindo, Arthur. Oi, Arthur. Se apresenta pra gente aí, Arthur. Bom dia. Bom dia, o Arthur, nosso professor lá também de ciências, né? Hoje ele veio fazer uma palhinha aqui com a gente. João Marcela, Elis, estão por aí também. Ô, João, o ATPC da EFAP começa agora 9h15, né? 9h15, é. Acho que a gente podia já encerrar, né? A gente, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Espera aí que o Alex acabou de chegar. Tá. Vamos deixar ele encerrar a reunião. Então, Alex, esse é o momento que a gente abre as câmeras para se despedir, para todo mundo ver que tem seres humanos atrás dessa tela. E eu deixo você encerrar a reunião aí da forma que você achar adequada. Gente, eu só tenho que agradecer a Ayla, o João, o Renato, a Simone, a Elaine, a Bruna, o Bruna, a Leila, o Jefferson e o Eigley. Eigley, tá certo? Egleia. Egleia, o Marcos, permitirem a minha voz enquanto homem hétero, negro, né, periférico e participativo dentro desse contexto, a me expressar, a falar um pouquinho desse trabalho. É uma construção que acho que vem do que eu aprendi dentro vou usar assim esse termo, dentro da minha quebrada, que é a participação. Desde pequena a gente tem aquelas atividades que se faz no bairro, juntando crianças com pipoca, com propostas de unir a comunidade. Então, eu acho que eu acredito que sou fruto desde então de que é possível levar solidariedade, ter uma participação coletiva, social, de interação e de transformação. E esses comunitários me construíram, né, perspectivas de que havia a possibilidade de ir além. Então, é nessa perspectiva democrática e participativa que eu acredito que a educação também deva ser presente nesses espaços, contribuindo de forma diferente, e enquanto nós, educadores, possamos melhorar as nossas práticas, melhorar a nossa vida enquanto ser humano, né? Acho que é isso. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E coletivamente isso é passado energeticamente, né, para quem está no nosso redor, que também emitem a mesma energia, e só há de criar ondas maiores. E é isso. Gratidão a todos, a todas, a todos.
pelo espaço e oportunidade. Professor Egleia agradece. Obrigado, Alex. Maravilhosa palestra, um momento de profunda reflexão. Se alguém quiser se despedir do Alex, fica à vontade, senão ele encerra a reunião. Muito obrigada, Alex, pela sua disponibilidade também. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Alex. Alex, obrigada. Saiu aqui algumas ideias. Eu adoro a caissarice desse povo. E aí, de repente, sai um projeto aí. Que bom. Me inspirar vocês. O Dagoberto também, gratidão, Dagoberto. Lembrando que a gente tem que se acostumar com o nome do Alex, aí o pessoal deve falar principalmente, né? Que ele vai conviver com a gente por um tempo. E o trabalho dele está sendo ampliado aí, a perspectiva dele era quilombola e já está se ampliando para a perspectiva caiçara e as outras comunidades aqui da região. Então vai ser um trabalho valioso aí, não só para a gente, como para a diretoria. O Zé Correia está aí. Conheci ele num espaço muito legal lá. Estava desvelando as cachoeiras, encontrei o Zé Correia. Me reconheceu e eu não sabia quem era, mas foi um prazer conhecê-lo, bati um papo com ele. Que legal. Alex, aqui te ouvindo aqui. Acho que é um pouco do que a gente conversou, né, Zé Correia? Acho que não dá para eu pensar de um jeito aqui e na minha prática ser de outro, né? E aí você me conhece lá na prática acidentalmente, né? E é isso, acho que a gente tem que ser o que é em todo lugar, né? É isso aí. Valeu. Abraço. Acabou? Vocês querem ficar aqui e ignorar aqueles centros de mídias? Tá bem, gente. Então, eu agradeço mais uma vez e eu ainda espero encontrá-los, principalmente os professores da Escola Áurea, ali para frente, e a gente possa pensar juntos, né, de alguma forma positiva, a questão da comunidade quilombola, da comunidade indígena e da comunidade caiçara. Acho que isso pertence à Escola Áurea, assim como também pertence, faz parte do conhecimento científico, né, que é didatizado por nós. Entretanto, esses saberes têm que pulsar lindamente aí com os nossos educandos, porque e a comunidade perceber que esses conhecimentos, eles são mais, né? Eles já são mais. Acho que é olhar para eles diferente. Acho que a sociedade, enquanto visitante, também vão olhar para eles diferente. Acho que a gente vai criando olhares diferentes, né? E a diferença é o que nos faz viver, né? É o que nos faz interagir de forma qualitativa, né? Não quantitativa. É isso aí. Perfeito. Gratidão. 4, João. 3, 2. Você tem uma saída estratégica? Sempre assim. Hoje eu perdi o timing, tá vendo? Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela reunião hoje. Falou. Tchau.